Bom dia, amigos e amigas de todo o Brasil, de Santos principalmente, cidade no qual residimos. Meu nome é Leonardo, sou sócio proprietário da NGL Logística e hoje estamos startando um novo projeto. Esse projeto consiste em... Somos parte de um grupo de empresários hoje, que se chama BNI. Particularmente estamos hoje no BNI Indício. E o nosso objetivo hoje com este podcast é criarmos uma outra oportunidade para que as empresas que serão apresentadoras dos 5 minutos nas reuniões futuras poderem falar um pouco mais sobre as empresas dela e, consequentemente, uma maior publicidade. Inicialmente, esse podcast, esse projeto, nós iniciaremos com a mesa, que fará a nova administração a partir de abril de 2026 até setembro de 2026, e eu gostaria de apresentar a vocês quem são a mesa. Em primeiro lugar, Michele Matos. Olá. Tudo bem? Tudo bom. Muito feliz de estar aqui. Eu sou a Michele Matos, sou proprietária da Matos Produções, uma empresa de fotografia, e nessa gestão eu vou atuar como vice-presidente, né? Então é uma honra participar, vai ser um projeto incrível e eu tenho certeza que vai ser super bacana para todo mundo. E aqui na minha direita a gente tem a nossa amiga Lucilene. Bom dia a todos, eu sou a Lucilene, proprietária da Mundo 2, consultoria em telecomunicação. Nessa gestão, eu estou atuando como secretária. O papel da secretária é dar um suporte geral ao grupo, como o nosso grupo hoje é o maior grupo da Baixada Santista. Nós temos esse benefício de ter uma pessoa a mais coordenando, e eu tenho a honra de ter sido escolhida para esse desafio. Então, a secretária ela traz um benefício ao grupo no sentido de dar um suporte a todos os membros diretivos aí do nosso grupo. E aqui com a gente também está o Vitor Languidi. Vitor, fala um pouquinho do teu papel nessa nova gestão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo, então... Seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou o Vitor, eu sou sócio da Palazzo Capital. Nós somos um escritório de assessoria de investimentos. E nessa gestão eu vou atuar como tesoureiro. Eu vou lá cuidar do caixinha do grupo, fazer com que todos os nossos projetos sejam financeiramente viáveis. Então é um prazer estar aqui, poder mostrar para todo mundo o que é o BNI, como que vai ser a nossa gestão. Obrigado, Léo, pela confiança. O Léo está aqui do lado, vai falar um pouquinho do que ele vai fazer e da empresa dele. Obrigado, Vitor. E eu sou o presidente, né? Alguém tinha que ser. Eu que tomei fui convidado pela mesa anterior, agradeci também terem colocado o meu nome dentre os que poderiam ter sido presidentes e a executiva ter me selecionado. E aí a ideia é, logo que eu fui selecionado, a ideia era montar uma mesa forte e uma coordenação forte para que nós pudéssemos, sim, trazer o indício ao patamar que ele merece. O nosso próximo passo agora nesse podcast é nós explicarmos um pouco sobre as nossas empresas. Então agora eu vou começar explicando um pouco sobre a empresa na qual eu sou sócio. Meu nome é Leonardo, como já tinha falado, sócio proprietário da NGL Logística. A NGL Logística hoje é uma empresa de soluções internacionais. Então hoje nós fazemos desde a busca de fornecedores fora até a entrega da carga na porta do cliente. Toda a cadeia é executada pela própria NGL. Então, nós não terceirizamos. Então, nós temos toda a parte do outsourcing fora, nós temos a parte do frete internacional, nós temos a parte do desembaraço aduaneiro. A única perna que nós não temos, que nós terceirizamos, é o transporte rodoviário, que estamos analisando se justifica ou não. Então já existe um projeto também, né? A gente sempre tem que estar crescendo. O Léo é visionário, né? gente. Vai dominar o mundo. Quem não cresce afunda, né? Assim, o negócio. Ou estagna não afunda. Então essa é a nossa ideia. Então, particularmente é isso. E recentemente a gente agregou um novo produto, que é levar empresários para a China. Então a gente tem visto hoje que muitos empresários têm medo de simplesmente comprar uma passagem e ir até a China e tentar buscar fabricantes, tentar buscar fornecedores para viabilizar as importações deles. Então hoje nós também entramos com esse projeto. Só que o projeto é um pouquinho maior, não é só China. Então hoje a gente pega leste europeu, Índia, Camboja, outros lugares que a gente consegue também. Vietnã, para vocês terem uma noção, Vietnã hoje é onde a maioria dos tênis... Quando a gente fala em importação, a gente associa sempre com China, né? Tudo China e não é só China. Tem várias outras oportunidades. Europa, a própria América do Sul. Então, a gente tem milhões de oportunidades.
Então a gente está tentando vir com essa nova visão de não só China, mas também... Pô, legal, porque cada segmento também tem um lugar que é bacana fazer importação. Exato. Ou até exportação, né? Exato. Eu tenho um pessoal de plástico que pega bastante ali da Arábia Saudita. Exato, né? Então, exato. Cada um vende um canto. Que né? é um setor que tem petróleo em abundância, exato. né? Que legal. Que é uma coisa que o pessoal não entende. Então, basicamente é isso que eu faço. Agora eu vou passar a palavra à minha vice-presidente, Michele. Explica pra gente um pouco aí, por favor. Bom, vamos lá, gente. O meu trabalho é a coisa mais gostosa do mundo. Eu falo que é a melhor empresa para trabalhar ali dentro do BNI é a parte da fotografia, porque a gente lida justamente com momentos felizes, né? Graças a Deus, a gente trabalha tanto com a fotografia de família, quanto com a fotografia corporativa. Então, a gente consegue atender esses dois mundos, né? Porque não fica só preso em um segmento só. Então, eu faço desde fotografia de parto, eu faço fotografias de ensaio gestante, newborn, acompanhamento mensal dos bebês, né? Que é o mêsversário, que agora tá na moda. Que delícia. Ah, delícia, gente. E eu adoro, porque assim, a gente volta a ser criança mesmo, né? Então, é uma coisa super bacana. Tem a parte do corporativo também, que eu amo fazer os retratos. Vitor já foi meu modelo. E que modelo, gente. Entendeu? Super na estica ali. Ficou Conseguiu fazer uma mágica ali. Não é IA, não. Eu também acho que não foi super modelo. Eu acho que foi mágica. Foi mágica. Não foi, gente. Ela joga o pozinho do precisa. Pirlim Pim Pim. Ela dá um trato lá no Photoshop, ela dá um trato. Pior que eu não dei, Vitor. Eu não dei. Porque, assim, é justamente isso. A gente quer levar uma coisa mais descontraída, principalmente para o empresário, para não ficar aquela coisa engessada, né? Fazer uma coisa... Porque hoje em dia a gente fala muito de humanização, né? E a humanização, ela tem que ser em todos os setores, não só na fotografia, mas até no setor de investimentos. A gente já conversou isso uma vez sobre o porquê que o Vitor entrou nesse... Ele vai contar provavelmente essa história para vocês. Mas, assim, é legal ter essa questão da humanização, sim, porque a gente começa a fazer uma coisa mais leve. Hoje está tão engessado por conta de IA, sim, né, que as pessoas estão esquecendo dessas coisas. Então, a gente foca muito na fotografia afetiva, que a gente fala, independente se ela é comercial ou familiar, para poder trazer justamente essa humanidade para as fotos. E é isso, eu faço isso. Eu retrato a vida como ela é, da maneira mais linda. Acho que e mais de todas leve. as empresas aqui, a tua é a mais legal. Eu adoro. É isso aí. Perfeito. E Lu, quero saber da Mundo 2. Me conta um pouquinho aí sobre o teu trabalho, por favor. Vamos lá. A Mundo 2 é uma empresa que ainda causa muitas dúvidas, né? Os integrantes do BNI sempre falam, não entendo direito o que você faz. Vamos lá. A Mundo 2 ela é uma empresa que facilita a vida dos empresários em toda a comunicação com as operadoras. Eu brinco, né? Uma brincadeira / verdade. Eu trabalho com commodity. Tem alguém aqui que não usa internet? É verdade. Tem alguém aqui que não usa telefonia? A empresa de vocês funciona sem internet e telefonia? Não. Então, a gente já não tem... eu trabalhei em bancos também e comparando a minha vida passada com a minha vida atual... eu acho que é muito mais, não sério, mas eu tenho hoje um peso muito... Eu sinto hoje do cliente um peso muito maior atuando com a comunicação do que propriamente com a grana da empresa. Né? Porque realmente uma empresa hoje não funciona sem internet, sem telefonia. Então, a Mundo 2 ela facilita na comunicação com as operadoras. O nosso trabalho principal é fazer toda a parte de análise e contratação das operadoras mesmo. Claro, Vivo, TIM, Algar, Giga+, Desktop, então Onvox, que é o nosso novo player. A gente analisa o cenário, muito bacana é a imparcialidade que nós temos. Como nós trabalhamos com todas as operadoras, o nosso papel é analisar o cenário que as empresas têm. Então, puxa, hoje eu tenho 3 linhas móveis na pessoa física, 2 funcionários meus usam as linhas pessoais, a minha internet eu estou pagando caríssimo na operadora X. A gente vai analisar todo aquele cenário, propor, né, dentro do que a gente conhece das opções das operadoras, a gente faz uma proposta personalizada. E eu brinco que o meu papel é esse, é apresentar cenário. Quem vai bater o martelo é o empresário. Puxa, para mim faz sentido ficar nessa operadora ou migrar as linhas de pessoa física para jurídica. Então, a gente faz toda essa análise e sugestão.
Mas então, você quer dizer que eu não preciso mais ficar 3, 4 horas no telefone tentando resolver um problema com a Vivo? Eu não acredito, cara. Você soluciona meus problemas. Pois é. Essa parte, ela entra muito na consultoria que a gente também propõe para os clientes, né? Então, aquele cliente que fala, cara, resolve, eu não aguento mais ligar em operadora. A gente tem uma equipe preparada para isso. E eu costumo dizer que a gente faz exatamente o que você faria. Eu recorro à operadora. Eu, por não ser, obviamente, funcionária mais hoje de nenhuma operadora, por uma questão de segurança, eu não tenho o sistema daquela operadora para trabalhar. Então, eu dependo da central. Por depender de central, a gente tem, né, o cliente é protegido com todas as normas da LGPD, mas eu sigo exatamente o mesmo caminho que vocês seguiriam. A diferença é que eu sei como fazer. Né? Então, as 3 horas que você... Que a gente ficaria com a Judite? A Judite. É ela que fica com a Judite. A Mundo 2 resolve muitas vezes em menos tempo. Então, você foca no que você precisa fazer. Né? Tem muitas empresas que precisam do serviço de gestão. Cara, é a cara do Brasil. Sabe por que é a cara do Brasil? Porque é um setor ineficiente, é um oligopólio. É verdade. E ele cria oportunidades para empresas como a Mundo 2. Exatamente. Mas não tem muitas empresas como a Mundo 2. Ótimo. Aí é que tá. Porque quem faz o que eu faço, geralmente ganha por venda. Né? Então, qual que é o grande BO, né, o grande problema que eu encontro hoje que o empresário recorre a gente? Você contratou tuas linhas, tua internet fixa com uma pessoa que falou, olha, a partir de agora você vai falar comigo. Esse cara recebeu aquela comissão, ele sumiu da tua vida. Então, eu entendo que ali eu tenho uma grande oportunidade, eu tenho vários clientes que estão comigo há mais de 10, 12 anos, porque a gente não solta a mão do cliente durante todo o período contratual. Né? Obviamente, eu não tenho como ganhar uma única vez e ligar para você na central. Mas eu tenho como te ajudar, Vitor. Putz, isso aqui você segue esse caminho, você fala tal coisa. Enfim, a gente vai dando toda a assessoria para você não se sentir solto naquele contrato. Né? E é onde eu tenho hoje um grande diferencial. Porque a gente fica junto com o cliente durante todo o período contratual, isso traz para mim a fidelidade da tua empresa na minha carteira. E hoje a gente tem uma carteira de mais de 1.000 clientes. Né? Então, é um trabalho cansativo, mas muito, muito interessante também. Basicamente é isso. E aí agora eu vou passar a palavra para o Vitor da Palazzo, o cara aí dos investimentos. Fala aí pra gente. Nosso tesouro direto. Não esqueça do tesouro. Já não sou mais seu tesouro. Já virei nosso filho. Não tem como. Bom, vamos lá. A Palazzo Capital ela é um escritório de assessoria de investimentos. Né? Nós somos contratados pela IQI. Né? A IQI ela é uma corretora de valores, assim como grandes bancos têm corretoras de valores dentro do grupo, né? Assim como a XP, o BTG, a IQI também é uma corretora de valores. Né? E o nosso papel é basicamente ali apoiar o investidor a montar o planejamento, montar a alocação dos seus recursos, né? Proteger ali o seu patrimônio que constituiu, né, ao longo do tempo. Então, o nosso trabalho é ser o braço financeiro ali do cliente. Eu falo assim, cara, eu sou o diretor financeiro da tua vida. Olha que legal. Só que chique. Nossa, que chique. Tá vendo porque eu falei no tesouro? Nosso tesouro. Cada vez mais ele se entrega. Meu trabalho é basicamente esse, é ser o diretor financeiro da tua vida. Legal. E também da tua empresa. Então, lá a gente não trabalha só com a parte pessoa física, a gente também trabalha na parte jurídica. É porque a gente associa muito investimento com pessoa física, né? Como, né? Eu sempre falo para o empresário o seguinte: a sua empresa tem que ganhar dinheiro com o core do negócio da sua empresa. Não tem que ganhar dinheiro no mercado financeiro. Porém, a sua empresa tem um caixa. E esse caixa, muitas vezes, pode ser rentabilizado. Então, é uma outra linha de receita que não é o core do negócio, mas que pode, muitas vezes, ali ajudar um pouco no resultado final. Então, e não só isso, tem várias estratégias que a gente pode trabalhar ali dentro, como fazer proteção cambial, né? Fazer um hedge cambial para a empresa que, por exemplo, compra em dólar. Aí ela compra em dólar, o Léo vai falar melhor depois disso, mas ela compra em dólar.
e se ela deixar para pagar depois e o dólar subir, o custo para ela aumentou, concorda? Caramba. E aí ela vendeu em real. E aí ela não vai ter um faturamento legal que vai suprir aquela. Então tem formas de você se proteger. Você protege o câmbio. Você protege, você compra o preço no momento que você for vender. E aí você protege, não tem esse perigo aí de uma variação cambial. Então a gente apoia também nesse... Então hoje você vai até além de investimentos, né? Porque, por exemplo, quando você fala hoje em hedge cambial, que é exatamente isso que você está falando, então tenta travar a taxa de dólar. Perfeito. Tu está indo até além de um investimento. Tu acaba até ajudando o empresário A se proteger. e solucionar problemas de pagamentos internacionais, esse tipo de coisa. Exatamente. Então, o empresário que tem um fornecedor para pagar, por exemplo, ele pode fazer através da gente. Ele pode se financiar através da gente, inclusive. Então, ele, não tenho o dinheiro agora, mas eu preciso comprar esse produto para poder revender no Brasil. E aí, quando revender, ele vai ter o dinheiro. Ok, a gente... Já tô vendo parceria aí, ó. Tem sinergia. A cada dia que passa, vocês estão acreditando mais na palavra tesouro. Tô falando, vocês Léo é acreditam. visionário mesmo. Tá vendo? Eu vou achar para vocês também. Fiquem tranquilos que vocês não passarão batida. Vocês chegarem lá. Vamos ficar quietos. Então, o trabalho da Palazzo é basicamente esse, né? Enfim, a gente depois vai bater um pouco mais de papo aqui, fazendo perguntas, porque eu tenho um monte de pergunta aqui para fazer. E vou passar a bola agora para o Léo, da NGL Logística. Fala um pouco aí, Léo. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho uma pergunta para mim. Olha. Eu tenho uma dúvida. Eu sei que você já foi premiada por uma foto. Já. E uma foto de acompanhamento de parto. De parto. Que legal. Pergunta, a mãe, qual foi o pensamento da mãe quando ela viu assim, nossa, mas a minha intimidade está sendo exposta a nível, Não, sei lá, foi muito- nacional ou mundial? Muito, foi internacional. Olha isso. Internacional. Parabéns. Eu sou pequena no tamanho só, A gente. intimidade dela é conhecida no mundo inteiro, cara. Legal, que isso? né? Não, foi uma oportunidade que eu tive quando eu enviei as fotos do parto para ela. E foi um parto muito louco, porque eu quase perdi esse parto. Ela entrou em trabalho de parto, tá até aqui a foto, tá linda, eu amo essa foto. Aí tinha a reunião do Benito, não ia no parque. Não foi na época da pandemia. Olha que linda, arrepiada. E aí o casal, ela entrou em trabalho de parto, eles ficaram tão nervosos, porque na hora do trabalho de parto todo mundo fica nervoso. Eles esqueceram de me avisar que estavam indo pro hospital. E aí, quando ela já estava com dilatação total, a médica me ligou, a Mari, uma grande amiga minha, e falou assim, Mi, onde você tá? Eu falei, eu tô no estúdio. Ela, voa pro hospital, tem uma cliente sua aqui que está com 10 centímetros de dilatação, né, que no caso é a dilatação total. Sim. Ai, eu tô arrepiada. E vai nascer. Eu falei, como que eu vou chegar aí? Não sei o quê. Eu sei que eu fui E correndo. o parto tem isso, né, Mi? Pode Tem. demorar meia hora, como pode demorar 48 Não, dela foi horas. super rápido. Ela foi Que muito sorte rápido. a dela. Meu, eu cheguei no hospital, eu já tinha... E parecia cena de cinema, assim, porque uma me deu a calça do privativo, a outra me deu a blusa, a outra segurou a bolsa, a outra já pegou, abriu minha bolsa, pegou a câmera. Eu entrei na sala, ela olhou pra mim e falou assim, ainda bem que você chegou. Ela fez uma força e o bebê nasceu. E aí ela fez essa expressão de surpresa mesmo, entendeu? Que loucura. E alívio, óbvio, né? E é uma foto muito bonita, porque tem a Carol, que é uma grande amiga minha, que é médica, e aí tem a Adriele, que foi a enfermeira, no caso, o pai também ficou incrédulo. E quando ela viu essa foto, ela disse, meu, isso daqui tem que ir para concurso. Eu falei, não sei. Que legal. Como funciona isso, né? Não E aí eu tem fui noção. correr atrás, né? Foi uns meses depois ainda, eu esperei. Eu corri, vi esse concurso, que é o Outstanding Maternity Award. Eu não sei nem pronunciar. Tá? Eu E aí, desisto. onde é uma premiação mundial, onde fotógrafos do mundo todo mandam algumas imagens e algumas são selecionadas. Eu nunca tinha enviado nenhuma imagem minha. Logo de cara, eu já fui premiada. Que legal. E eu Ótimo. fiquei, assim, super... Foi, assim, a coroação do meu trabalho, né? Que legal. Porque você... Reconhecimento, né? Exato, você faz uma coisa com... O trabalho do parto para mim é uma coisa muito importante e é justamente isso.
eu tento fazer de uma maneira delicada para justamente ter como mostrar depois esse trabalho. Sim. Porque é um momento muito íntimo. Inclusive, as pessoas entram nas minhas redes sociais e elas não veem muitas fotos de parto por conta disso, porque eu acho que é uma coisa sua. Eu não tenho que ficar postando. Tem pais que falam assim, não, posta lá, é para você divulgar o seu trabalho. Mas eu acho que é uma coisa tão íntima, né? Um ou outro eu posto. E essa, no caso, realmente é uma foto muito linda, muito bem executada. Não mostra nada da mãe. Se eu mostrar essa foto em colorida para vocês, vocês vão ver que ela está completamente preservada, justamente para poder mostrar esse trabalho, né? E ficar de uma forma mais delicada. A única coisa que ela. está mostrando aí é a emoção. É muito bonita. Tá. Trabalho Então, lindo. história para contar. Isso aí. Muito legal. lindo. Inclusive, essa mãe, há umas 2 semanas atrás, ela foi visitar o BNI. E ela falava para todo mundo. Que legal. Ela foi tirou foto. ela assim, eu sou a moça da foto dela premiada. E ela fala com orgulho sobre isso, entendeu? É bem bacana. Que legal. Talvez se a mãe tivesse uma consultoria, né? Talvez ela esquecesse da quem sabe. E aí pensa, não digo sua, mas digo assim, se ela tivesse pelo menos alguém que não tivesse parindo ali na hora, talvez tivesse pensado e te avisado antes. Exato, Sim, sim. E exato. aí, indo para a parte de consultoria, eu queria fazer uma pergunta para ti, eu vou aproveitar. Vamos lá. Me explica essa consultoria, porque eu fiquei curioso. Se tu vai resolver meu problema, eu vou ter que ficar 3 O horas. Léo tá falando super assim, curioso. Eu tô Ele tá interessado, Tá achando que eu já tenho um novo interessado. cliente para o Mundo curti 2. hoje Eu ele quero tá entender esse negócio, afiadíssimo. eu quero entender. A consultoria, eu tenho que fazer, eu não posso deixar de fazer um agradecimento especial aqui, porque quem me abriu os olhos para esse nicho foi a Isa. A Isa trabalha comigo há 5 anos, é meu braço direito e esquerdo, então a consultoria existe por conta dela. A consultoria ela é um trabalho realmente operacional. É para aquela empresa que fala assim, eu não dou conta, não consigo, não tenho tempo, não tenho saco, não tenho know-how para cuidar da telefonia da minha empresa. Não existe uma discriminação de tamanho de empresa, então desde de uma empresa pequena até as maiores empresas. A partir do momento que faz sentido contratar, porque aí sim é um trabalho que nós cobramos mensalmente, é uma consultoria de fato, né? A empresa entende que ela vai demandar todo e qualquer problema que ela tenha, resolução, análise de fatura, abertura de chamado, então caiu a internet, a linha não está funcionando, preciso trocar uma titularidade, preciso trocar de endereço, cancelar um serviço, todo aquele... Eu chamo carinhosamente de cornojob. Todo cornojob que é um saco pra gente. Literalmente. É isso, né? Porque você fica... Belo nome. Um belo nome, não tem outro nome para representar. Então, todo aquele trabalho maçante, que você fica horas na central, dependendo da boa vontade de alguém, a gente abre o chamado, a gente... tem que, obviamente, respeitar o prazo da operadora. Aquele prazo você cedeu. Não ficou registrado. Abrimos ouvidoria, escalamos para a Anatel. O nosso trabalho é resolver esses problemas de vocês. E aí, tem muita gente que fala assim, tá, mas quanto custa? Depende. A tua empresa tem uma demanda, a tua tem outra, a tua tem outra. Então, a gente analisa muito minuciosamente o que vocês precisam. Eu tenho uma lista de mais de 30 serviços que a consultoria tem. Individualizado, personalizado, exatamente. Legal. A gente tem empresas que têm 600 e poucas linhas de telefonia móvel, mas só tem uma internet, porque só tem um escritório, porque os funcionários estão na rua. A gente tem empresas que têm 10 escritórios e uma linha de celular. Então, é muito relativo à cobrança da consultoria. É realmente um trabalho analítico e é muito bacana, porque toda empresa que a gente percebe que tem esse movimento de precisar, a gente oferece esse serviço, a empresa se interessa e vê no final que aquele valor acaba agregando, porque hoje quem faz isso na tua empresa? Ou é você, ou é a tua pessoa do financeiro. Exato. Você tem hoje um TI na tua empresa. Achou a pessoa. É a menina do financeiro, Exatamente. ou se a empresa tem um funcionário profissional de TI, é a pessoa do TI. Mas perde um tempo Exatamente. que seria produtivo, né? Esse é o ponto. Precioso. Esse é o Ficar ponto. no telefone pendurado com o operador. E o principal, aquelas 3 É horas caro, que ele né? falou, exato. Quanto que é a tua hora? A tua hora, Léo, trabalhada. É caro. Né? A hora da tua funcionária do financeiro. Reverte isso, né, para um benefício. A Então, consultoria acaba sendo nada. exatamente. Então, é um trabalho que a gente está expandindo, tem tido muita procura.
né? E é um trabalho que vem agregar dentro das empresas. E a gente também dentro dela tem ligações internacionais, tem... Aí existe o serviço da operadora. A operadora presta esse serviço. A gente faz a contratação, a análise, porque tem isso também. A gente já teve casos de clientes que contratam o passaporte e vem um valor astronômico de roaming. Então, a gente tem que entrar com contestação, contestar aquele valor, mostrar que foi feito a contratação. Tudo é embasado. E tudo dentro de formalização através de protocolo. Contra fatos não argumentos. Está protocolado? A gente tem aquele protocolo? Que dado. Eu te perguntei internacionalmente, porque aí a pergunta vai para o nosso amigo investidor aqui, o tesouro. O nosso tesouro. Nosso tesouro. Treasury Man. Você sabe que... Treasure Man. Você sabe que eu vou acabar bagunçando contigo com esse tesouro. Né? Bom, deixa pra lá. Você já está. Deixa pra lá. Deixa a mulher dele E tu sabe ouvir. que eu vou espalhar isso, mas tudo bem. Os bastidores, né? Me explica um pouquinho sobre investimento. Ainda bem que não tem audiência, né? Graças a Deus. Me explica um pouquinho sobre investimento internacional. Como é que hoje você consegue nos ajudar dessa forma? Cara, vamos lá. A gente tem várias formas de você acessar o mercado lá fora, né? E é engraçado, o Juliano Custódio, que é o CEO e fundador da EQI, ele fez um vídeo muito bom falando sobre investimentos internacionais, e o nome do vídeo ali é ótimo, porque fala assim, ó, não seja patriota. Nossa, forte isso, hein? Forte. Pra todo mundo falar, não, esse cara é louco, como é que ele fala um negócio desse? Mas aí ele tá falando exatamente sobre a questão da gente, por exemplo, hoje a gente compra um celular. Pô, o celular é feito lá fora, né? Hoje a gente compra um microfone, o microfone provavelmente é feito lá fora. E muitas das coisas que a gente consome hoje tem interferência do dólar, né? da oscilação da moeda, né? Então, quando a gente pensa no frete que a gente paga para poder transportar alguma coisa, esse frete tem interferência do dólar. Por quê? Porque tem a questão do combustível. Exato. O combustível sofre interferência Tudo, do né, dólar. Vitor? Se a gente analisar... O pão que você come na padaria, ele tem interferência do trigo, que é uma commodity, que tem interferência do dólar. Então, assim, tudo praticamente que a gente consome, ele tem interferência do dólar. Um dado bacana é que 18%, esse dado foi divulgado, 18% de tudo que a gente consome tem influência do dólar. Caramba! Então, a gente pensa, cara, e a gente ainda investe aqui no Brasil, né? Então, teoricamente, 18% do que a gente tem investido, a gente teria que ter exposto a dólar, ou pelo menos acessando o mercado internacional, né? Para que a gente consiga se redear, se proteger dessa oscilação. Então, o meu trabalho nesse aspecto desde a abertura da conta do cliente lá fora e no país que seja interessante ele ter a conta, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, e ajudar também na alocação desse recurso. Empresas brasileiras emitem dívida lá fora. Então, você pode acessar uma empresa brasileira que emite uma dívida lá fora. Você pode comprar um bonde do Bradesco, por exemplo, lá fora. Caramba! Olha que legal. Que loucura! Então, e assim, quando uma empresa emite uma dívida lá fora, olha que coisa bacana. Quando ela emite uma dívida lá fora, o risco dela não pode ser menor do que o do próprio país. Ou seja, uma empresa que aqui no Brasil tem um rating AAA, um rating muito bom, lá fora ela é avaliada com o rating do Brasil, que é um rating hoje que está abaixo do grau de investimento. Caramba! Ou seja, isso pode prejudicar, né? Isso é bom por quê? Por que é bom? Porque você está comprando um risco que teoricamente para o estrangeiro é maior, mas que para a gente que está aqui no Brasil seria o melhor risco que tem. Isso e é aí, taxa melhor. E aí você acaba ganhando uma taxa melhor lá fora. Então, olha que legal, você consegue acessar investimentos melhores
lá fora do que às vezes você tem aqui no Brasil. Que legal. E, inclusive, muitas pessoas têm falado bastante sobre essa questão de investir lá fora, né? Porque você escuta hoje na rádio, você fala muito sobre isso. Procure saber sobre investimentos lá fora, investimentos lá fora. A gente fala, a gente não consegue investir nem no Brasil, quem dirá lá fora, porque dá um receio, né? Exato. E não tem valor, a gente pode fazer, começar a sua carteira, o seu portfólio de investimento lá fora, independente do valor. É importante que você tenha, né? Então, as pessoas não entendem ainda o quão o dólar influencia no custo brasileiro. Muito, mas muito, então, e era isso que eu ia te perguntar, porque eu sei que isso influencia. Porque isso eu sei que influencia diretamente no trabalho do Léo. Eu trabalhei também 17 anos com comércio exterior antes de ficar na parte da fotografia, e isso é complicado. E assim, Léo, explica para o pessoal assim, de forma leiga, o que é importação e exportação, porque tem muita gente que não sabe ainda o que é, se ela pode importar, se ela não pode exportar, tem toda essa questão, né? Então fala um pouquinho assim, de forma bem assim, delicadinha, pra gente que não entende direito, o que é importação e exportação. Mas tu conhece, né, sem vergonha? Que não, você teve 18 anos nessa 18 anos, 17 anos nessa área, mas eu já 17, saí dessa área, eu saí em 2015. Nossa. Já faz 11 anos que eu saí dessa área. Mas é óbvio que se eu sentar para fazer um BL, um documento, eu consigo. Ela quer que você explique para quem não sabe. Sim, é que o Comex pode sair a gente pode sair do Comex, mas o Comex não sai da gente. Entendeu? Vamos lá. Funciona assim, pessoal. E obrigado pela pergunta, amigo. Vou te explicar. Da forma leiga, às vezes a gente está sentado numa cadeira que um parafuso dessa cadeira pode ter sido importado. Vocês acreditam? Então, o tipo de importação, os produtos que podem ser importados e até onde vai, todo bem tangível que vocês virem pode ser importado ou exportado, claro. Então, para vocês entenderem é o seguinte, dentro da importação, o principal é você conhecer o que você está fazendo. Porque hoje, muitas pessoas às vezes me procuram e perguntam assim, Léo, que tipo de produto eu posso importar? Qual tipo de produto me renderia e eu poderia fazer a importação e revender no marketplace ou no mercado, ou uma indústria me questionando que tipo de produto ela poderia trazer para que pudesse agregar dentro do produto dela. Eu falei, o que você achar? Esse exemplo do parafuso da cadeira, nós temos um cliente hoje que produz cadeiras. E eu vou te falar mais ainda. Na época que eu trabalhava com Comex, agora que eu lembrei, a gente trabalhava com importação da Embraer, Pessola, Sobraer, que são divisões da Embraer, onde cada uma delas importa uma parte da aeronave, incluindo parafusos, porcas, a tinta, tudo. É uma empresa para cada especialidade, é verdade, eu não lembrava disso. Então, você não tem limitação. Eu brinco com os meus clientes que eu falo assim, eu estou limitado à criatividade de vocês. Porque a empresa que tem um produto em si, ela pode ou comprar matéria-prima, ou comprar a máquina que faz o produto lá fora. Ou o produto pronto. Ou o próprio produto pronto para revender. Eu conheço empresas que já importam um produto já pronto, porque é mais fácil, porque o mercado interno a gente sabe que, por questão de impostos e tudo, dificulta, né, a fabricação desses produtos, então é mais fácil importar ele já pronto do que ter que fabricar aqui no Brasil. E para leigo, digamos assim, descrever da forma mais fácil possível que é a importação, eu tento mostrar da seguinte maneira. Hoje, quando você faz um comércio aqui no Brasil, você procura alguém que produz um produto, você compra esse produto desse fabricante, você revende esse produto para um cliente final e aí você tem a margem, que é o que você... Concorda? Aí dentro desse produto você agrega alguma coisa, ou não agrega. A importação é a mesma coisa. A única diferença é que, em vez de você estar comprando de um produtor brasileiro, você está comprando de um produtor internacional. Que, às vezes, por uma economia local ou por qualquer outra coisa, o produto se torna muito mais barato. Então, por que hoje muitos recorrem à China? Porque a lei trabalhista chinesa é muito branda. Então, o custo hoje para você produzir na China, e não só isso, mas a forma com que eles conseguem produzir, a evolução tecnológica que eles têm, o maquinário, o quanto eles conseguem extrair, eles conseguem baratear o custo da produção deles. Então, isso acaba se tornando relevante para baixar o custo para chegar no Brasil. E o contrário, que é a exportação, também procede. Eu tenho uma empresa brasileira que eu hoje comercializo para uma empresa ou para um consumidor brasileiro,
E aí eu quero, em vez de vender para o Brasil, eu quero vender para o mundo. Você pode, e a gente também consegue ajudar. E aí o meu tipo de serviço é fazer com que isso funcione. Então eu faço com que essa carga saia de qualquer lugar do mundo e chegue na porta desta empresa no Brasil, ou ajudar essa empresa no Brasil a fazer todo o procedimento para que essa carga chegue no comprador dele lá fora. Então, o grande lance é o empresário abrir a cabeça que pode fazer isso, né? É abrir a cabeça e entender o seguinte, como em qualquer consultoria, no mercado de vocês também, tem bons e maus fotógrafos, tem bons e maus consultorias, tem bons e maus investidores. Então o que acontece é o seguinte, tem que saber com quem você trabalha. Porque dentro dessa operação existem detalhes que, se não forem bem feitos, é o segredo do sucesso da operação. Então, às vezes, buscar preço, às vezes entender que, sabe, não, mas o tal Zezinho ali me ajuda. Talvez não seja. Então, eu sugiro que procurem empresas com conhecimento. Tem a minha, como tem várias outras que tem. Mas porque também o barato pode sair muito caro, né? Exatamente. Geralmente, nesse ramo, sai muito caro. Sai caro, viu? Sai muito caro. Porque se você não tem uma empresa que realmente conheça toda a parte, principalmente do desembaraço aduaneiro, vai sair muito caro. E você pode perder a sua carga, inclusive. Então, é um risco que eu acho que não vale a pena correr, não. Mas vamos lá, Acho que não é só isso, meu. Eu acho que tem mais uma questão também. Tem a questão ali da pessoa que você conhece, né? Sim, da confiança, né? Da confiança, né? Eu acho que o Léo é um cara que está no mercado há pouco tempo, né? Não, a empresa dele é novinha. Quase nada. Quanto tempo tem a NGL? Só 50 anos. Ele nasceu lá dentro, vocês não sabem. Por pouco, a Michelle não fotografava o parto do Léo. Não sou desse jeito. Mas olha, eu quero saber da Lu agora, como foi que ela entrou nesse mundo aí? Porque eu sei que ela não começou assim, tipo, vou começar já direto na telefonia. E eu sei também que tu tem um cliente muito especial. Eu queria que você contasse alguns, né? Mas tem um que é muito especial. Tem um certo menino aí, entendeu? Vamos lá. Mundo 2, eu comecei em telecom, trabalhei em banco, como eu falei. E eu comecei em telecom. Eu me lembro que na minha entrevista, a primeira empresa que eu trabalhei foi na Claro, né? E aí o nosso... claro que foi na Claro. O nosso regional, na época, ele falou assim, tu vieste de banco? Que ele era do Nordeste, o sotaque uma delícia. Falei, vim, André, tal. Ele assim, tu acha que aqui é melhor? Você vai sofrer. Aí eu só pensando, vou nada. Bobinho, imagina, não sabe o que é banco. Você não sabe quem eu sou, garoto. Gente, mas o dinamismo de telecom consegue ser pior do que a vida bancária, a vida financeira. Surpreendente isso. Surpreendentemente. Então, eu comecei em 2012, trabalhei na Claro por 4 anos, foi uma grande escola para mim. Eu atendi durante 1 ano pequenas e médias empresas. E eles notaram que o meu perfil ele é um perfil muito virado para relacionamento mesmo, né? Manter o cliente na base, o encantamento de cliente, fazer o pós-venda, é o que eu realmente gosto. Escolhemos a pessoa certa para ser a nossa secretária, hein, gente? Gosto, gente. Relacionamentos. Já tô chegando no apelidinho, hein? Encantadora. Tô chegando, vai chegar. Daqui a pouco chega o apelido. Já pensou. E aí, enfim, quando... nasceu a minha filha, né? Eu falei, vou ficar um tempo me dedicando à vida materna. A gente não consegue, né, Mia? Não dá. A gente que é mulher independente, não dá. Não dá. Então, eu saí da Claro em 2016, entrei na Vivo, fiquei mais 1 ano e meio. E depois de um curso de autoconhecimento que mexeu com as minhas estruturas, eu falei, não, tô pronta para seguir. Eu vi na Mundo 2, na consultoria, uma oportunidade de levar aquilo que eu acredito para o cliente, que é um bom atendimento, que é um olhar imparcial, né? A partir do momento que eu ganho de qualquer forma, pouco importa a operadora para onde ele vai. Então, eu trago um olhar imparcial mesmo para o que o cliente está precisando naquele momento, né? É a questão da humanização que eu falei mais cedo, né? Humanizar Exatamente. o trabalho. Eu acho que essa vai ser a palavra do século, gente. Exatamente. Humanizar a nossa... Isso, eu acho que vai ser um pouco difícil a IA conquistar, pelo menos. Exatamente. A humanização, cara. Isso aqui, ó. Não tem, né? Relacionamento. Tem jeito, não tem, sabe? Eu acho que pode até ajudar, mas ainda vai Não, ela ajuda, mas é que hoje em dia as pessoas estão realmente tentando transferir para ela fazer essas coisas. Não é assim. Mas não é assim, mas é muito Não é a mesma bacana coisa, isso. exatamente. A confiança, né, que o trabalho desenvolve, e essa confiança, você citou, a gente atende desde a época que eu era funcionária da Claro
quando eu assumi o Grandes Contas, a carteira do nosso grande jogador Neymar. Então Ele é o menino. Ele, para mim, é... Menina Ney? Menina Ney. Porque até o final desse podcast eu acho. Deixa pra lá. A gente já vai ter algumas opções, né? Não é? Eu já tenho grandes clientes, assim, fenomenais, mas realmente ele traz pra gente uma referência mesmo. Eu sou muito grata pela confiança. A gente já atende eles há 12 anos, né? Um ano depois que eu entrei na Claro. E quando eu abri a Mundo 2, foi para mim, me emocionou muito na época, porque eu cheguei na empresa, né? A gente atende as empresas e enfim, toda a parte de telefonia e internet. Eu falei, olha, eu queria manter o relacionamento aqui dentro. Para mim faz muito sentido poder dizer que eu atendo vocês, né? São portas que se abrem. E eu faço esse trabalho de forma gratuita, só para estar aqui dentro. E aí a minha pessoa de contato lá dentro falou, não, se esse é o seu trabalho, a gente vai te pagar por isso, a gente faz questão, porque a gente entende a necessidade. Então, o Neymar ele foi o primeiro cliente da consultoria NR Sports, Instituto. Começou mal, né? Comecei mal, né, Vitor? Gente, eu acho que eu vou andar mais humilde. Eu vou andar mais com essa garota, gente. Mas é uma empresa que pra gente a gente assim tem muita gratidão mesmo pela confiança no nosso trabalho. Obrigada. Empresas de peso temos aqui, né? Temos hoje, Joel J também é nosso cliente. Olha isso, gente. Se começar a falar um portfólio aqui, Nós estamos aqui com uma super empresa. Thiago Negro é nosso cliente, que é um parceiro aí do Vitor. É muito trabalho, muito. Mas tem muitos clientes aqui de Santos gigantescos também. Que NGL vai ser a próxima. NGL já é. NGL já é, né? Mas eu não sou especial, sou pequenininho. NGL é o nosso cliente, então a gente trata da mesma forma, de verdade mesmo. A gente tem esse olhar muito responsável para o atendimento. Né? Que bacana. É isso. Ô, Vitor, sabe o que eu queria entender, assim, de forma leiga? Porque você já me explicou, né? Mas é assim, Ela né? vem com essa. Eu já sei, mas conta pra Não, mim. ele já me explicou, mas deixa eu te contar. Tu acha mesmo que eu entendi? Porque o mundo do Vitor, pra mim, é muito É o mais difícil. confuso. É muito difícil. Então, assim, explica pra gente de forma leiga o que é um escritório de investimento. Pois é, na verdade, assim, o diretor financeiro da vida é a forma mais simples de falar. Nessa parte eu entendi até, eu entendi. Mas o grande lance, Mi, não é um problema com você, de você não entender. É porque a nossa cultura, desde sempre, não estimulou, né, a educação financeira. Exato. Verdade. A educação financeira mesmo no Brasil, que o Thiago Negro foi um dos percursores do negócio, ela começou a existir mais quando as taxas de juros começaram a cair. Por quê? Porque a taxa de juros é o preço do dinheiro, é o quanto você vai conseguir ter de retorno, né, se você emprestar o seu dinheiro para o governo. Entendi. Então, vou pegar meu dinheirinho aqui que sobrou, eu vou emprestar para o governo. Seria o agiota do bem? Não é o Que não bate, que não mata? Agiota também. Essa Então você pega o seu dinheirinho e empresta para o governo. E o governo vai te pagar juros por isso. Que juros? Aquele lá que é a taxa de juros. É a Selic, que a gente vê lá no Jornal Nacional. Né? A reunião do Copom. Reunião né? do Copom. É definido ali. Essa entendi. taxa Selic. Então esse é o preço do dinheiro, é o quanto ele custa. E no Brasil, historicamente, a taxa sempre foi muito alta. Ou seja, você podia ficar sem fazer nada, não abre Mundo 2, não abre NGL, nem Matos, deixa o dinheiro lá aplicado, que você vai ganhar o dinheirinho sem fazer nada, só emprestando dinheiro para o governo. A taxa de juros alta, ela estimula que você não invista na economia real, que você não abra uma Mundo 2, que você não faça Aula isso. de economia. Que loucura. Não, mas é ótimo isso. Então, na verdade, como a gente nunca precisou entender dessas coisas, só deixar lá o dinheiro e pronto, já ganha o dinheirinho, a gente nunca também teve Eu vou ser incentivo sincera, a eu isso. comecei a prestar mais atenção nessa questão financeira na época da pandemia. Exatamente, que foi quando a taxa de juros Baixou. tava Foi quando eu baixa. conheci a Natália Arcuri. Foi quando aí eu que nasceu todos os influenciadores e todos os
E eu lembro... Educadores financeiros. Então, e eu lembro que foi em 2022 eu peguei Covid. Ai, que horrível. E eu não tinha nada pra fazer. Aí o que eu comecei a fazer? Assistir conteúdo da Natália Arcuri. Eu comecei a imprimir extrato de um monte de coisa. Olha isso. E eu falei, gente, que loucura. Temos aqui sua cliente, deve ter uma bufunfa investida. Calma, a gente começou em 2022 e seguiu, não já tem o dinheirinho guardado. Não segui. Fotógrafa internacional. Então, gente, premiada internacionalmente. Não. Então, assim, o que acontece? Quando a taxa caiu, as pessoas precisaram começar a olhar para o lado. Falar, pô, mas peraí, agora eu tenho dinheiro sobrando, o que eu vou fazer? Vou ganhar 2% no ano? Eu ganhava 16%, eu vou ganhar 2%. Não vai dar, eu vou precisar começar a entender um pouco mais do que tem disponível aí para poder ganhar mais dinheiro. Que eram investimentos que a pessoa física, o varejo, que a gente chama, ele não tinha acesso, mas investidores institucionais tinham acesso. Então, meio que democratizou, foi o que aconteceu com a XP crescendo e tudo mais. Então, hoje, a gente tem acesso a muito mais investimentos do que a gente tinha no passado, né? Por conta de tudo isso que eu contei agora para vocês, tá? Então, quando a gente fala em investir, o porquê, por onde começar, cara, hoje você tem acesso a muita coisa. Então, às vezes, fica até confuso. Verdade. Mas eu acho que o principal é a gente pensar que o que a gente vai investir não é o que sobrar do que a gente ganhou. A gente vai investir uma parte do que a gente ganhou e o que sobrar depois que investir, a gente gasta. Caramba. Essa é a mentalidade. Porque, na verdade, a cultura brasileira. Isso é o ideal. É o ideal. A mentalidade tem que ser essa. É como se fosse uma conta que a gente tem para pagar. Exato. É um compromisso, né? Tem que separar mesmo, porque, né? assim, ó, por exemplo, você tem sua filha, você quer que ela faça uma faculdade, talvez. Sim. Então, você já pode começar agora, ajudando ela nessa faculdade. Porque é um gasto que você quer ter. Exato. Você não quer ter esse gasto? Quanto antes você se programa para isso, mais barato fica a faculdade dela. Então, esse é o ponto. Se você já tem, coloca lá nas suas contas como o gasto da faculdade da sua filha daqui 10 anos. Entendeu? Então, a gente precisa pensar dessa forma. Receita, o quanto eu ganho, mais o quanto eu invisto, aí sim eu gasto. Entendeu? Eu prefiro gastar. O pessoal usa muito hoje... É o imediatismo. Não, quando eles... Caramba, perdi o nome. O Felipe. Consórcio. Brasileiro hoje é impressionante, cara. Ele utiliza o consórcio como uma forma de investimento nessa situação. O consórcio ele é interessante porque ele não tem taxa de juros. Então, quando você está num momento de taxa de juros alta, o consórcio ele vai ficando mais interessante ainda. Sim. Né? Então, é uma forma de fazer também. Mas o investimento... Mas a questão é analisar o perfil de cada pessoa. Qual instrumento você vai utilizar para investir ou para poupar, não importa. O que importa é que você tem que se programar para isso. Ou seja, Michele, para de gastar dinheiro e poupa. Seja imediatista, porque se você sobreviver ao dia de hoje, você vai precisar ter, entendeu? Não dá, gente. Olha, isso é uma atriz aqui. Não, é atriz nada. A gente já teve essa conversa no passado, já tivemos essa conversa. Conversei com meu marido, ele falou assim, mas o meu problema é você. Eu falei, imagina, gente. Não é isso. Aí eu vejo alguma coisa pro estúdio, vou comprar, entendeu? Mas aproveitando, a gente está falando muito sobre perfil, né? Assim, e eu tive uma dúvida com relação à NGL, Léo. Quando a gente fala de importação e exportação, a nossa cabeça vira para as empresas grandes, né? Para aquelas empresas estruturadas. E eu me lembro que você já mencionou algumas vezes nas nossas reuniões que a tua empresa ela também atende o pequeno empresário, né? Fala um pouco para a gente. Aonde que a NGL entra nas empresas menores? Como que a NGL pode atender o pequeno empresário? Perfeito. Hoje, o único que nós não conseguimos atender é a pessoa física. Ok. E por que a gente não atende pessoa física? Porque a gente trabalha com comércio internacional. No comércio internacional, pessoa física ela só pode fazer uma importação em nome dela quando esse produto é feito para consumo dela. Então, por exemplo, eu vou comprar e tem algumas regras, tá? Eu estou jogando bem acima bem por cima o negócio, tá? Eu quero trazer, sei lá,
um jogo de copo que eu vou utilizar na minha casa. Você pode ir lá comprar no Shopee, comprar na internet, vai ser enviado, tem os seus impostos corretos a serem pagos, você nacionaliza, você consome. Só que tem gente que confunde isso. Tem gente que vai comprar 10 jogos de copo na pessoa física e vende 9 ou vende 10 e aí pede mais 10 e vende 10. Qualquer tipo de comércio hoje, legalmente falando, tem que ser feito por intermédio de uma pessoa jurídica. Para isso que ela existe. A pessoa... É aquele meme do cara que dá aquela entrevista lá que o jornalista para o cara com um monte de cigarro dentro. Aí ele fala assim, pô, mas você tá trazendo esse monte de cigarro aqui, o carro tava inteiro de cigarro. Ah, eu aí vi. Aí ele olha pro cara e fala, senhor Pita? Seu Pita? O senhor Pita? Aí ele fala assim, não pito não. Ah, mas eu pito. Eu pito muito. Eu pito muito. Sensacional. E o carro todo quebrado. Pro resto da vida. Você sabe o que é engraçado? Não é só isso, cara. Se você soubesse... Eu queria que um dia... Eu não sei se vocês... Existem algumas séries que falam sobre as operações que existem na... aeroporto, fronteiras de passagem de pessoas. O dia que vocês assistirem, vocês dão risada com as explicações. É isso para pior. É muito engraçado. Só que não pode. Você quer enganar a aduana brasileira. Não pode, pessoal. Então, onde a gente ajuda? Eu consigo hoje, porque a pessoa que começa pequena, uma hora se torna grande. Então, eu consigo hoje ter total condições de atender uma empresa grande que tem um volume grande de importações, como algumas que a gente atende. E dentre umas que a gente atende, que tem um grande portfólio, é o Tênis Skechers. Eu não sei se vocês conhecem, é um cliente nosso. Minha filha usa. E eu consigo atender a empresa pequena que está começando. Uma indústria pequena que está habilitando radar, quer trazer uma primeira máquina para melhorar a sua produção. Uma empresa que quer trazer um produto de qualquer lugar, seja China, de qualquer lugar do mundo, quer começar a entender viabilidade. Então, hoje, eu ajudo qualquer tamanho de empresa, mas desde que o empresário tenha essa imagem de quê? Para que você comercialize, você tem que utilizar uma pessoa jurídica e não uma pessoa física. Pô, show. Léo, aproveitando aqui que você já está falando, eu já vou fazer uma pergunta. Tesouro, vamos responder tesouro agora. Quando você fala que estava implementando um novo produto na sua empresa, que leva o pessoal para a China, mas que negócio é esse? Você faz o quê, basicamente? Eu pergunto no sentido assim... Cara, se eu quiser buscar um fornecedor na China, porque o grande lance, né, como eu falei anteriormente, é a confiança. Cara, eu confio em você, mas espera aí, eu não sei se eu confio no chinês, né? Eu não sei como que é a empresa, se é legal. Pô, eu vou botar um dinheiro na mão desse cara, não sei como que é. Então, como que é esse trabalho que você faz? Então, hoje a gente funciona assim. A gente tem duas formas de te ajudar nesse sentido. A primeira é... Ô, Léo, eu quero começar a importar da China, mas eu ainda não quero ir para a China. Você consegue me ajudar buscando fornecedores? Então, hoje a gente tem uma estrutura na China que consegue buscar fabricantes e identificar exatamente qual fabricante consegue fazer o produto que você quer, do jeito que você quer. Boa. Eu consigo te trazer a precificação dele, eu tenho gente lá que faz a análise do produto lá. Então, não existe mais aquele negócio de você comprar um container da China e vir areia. Nossa. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Isso, cara, olha, nem me lembro a última vez que aconteceu uma situação dessa. Então, isso já está completamente fora. Então, eu consigo analisar o produto, te dar o feedback da análise. Então, tu pode falar assim, esse produto realmente é o que eu quero. Ou não, tá errado, eu pedi isso, aquilo outro. Boa. Então, eu consigo fazer essa análise e aí seguir com o processo de trazer e te entregar. Desde isso até o seguinte sentido. Cara, você já começou a importar. Ou você, ao invés de você me pedir para buscar o fornecedor, você fala assim, eu queria ir na China. Eu queria identificar fornecedores lá. Eu queria saber como é que eu posso fazer para participar de uma feira lá, para entender fornecedores. Não, e tem feira direto na China, né? Direto. Teve uma recente agora, acho que umas 2 ou 3 semanas atrás. Teve, e agora começa a famosa Canton Fair, né? Tá vendo? Eu saí do comércio exterior, mas o comércio exterior não saiu de mim, gente. É isso aí. E aí, se a pessoa tem interesse, é essa abertura que a gente está fazendo agora. Porque muitas empresas e muitos clientes meus me perguntavam, Léo, tá bom, mas você vai para a China? Quando você vai para a China? Ah, eu vou junto. Então eu via esse medo do empresário de ir sozinho. Pô, legal, meu. Então o que eu fiz? Peraí, como é que eu posso aliar hoje a viagem, o meu conhecimento aduaneiro, com auxiliar os meus clientes numa consultoria externa? Atendimento em qualquer lugar do mundo. Exato. Sensacional. Perfeito. E aí, quando eu falo isso, eu queria saber mais ou menos como que a Mi trabalha. Porque fotógrafo, né, apesar de
de ser uma fotógrafa internacional renomada, né? Como que é o seu trabalho, Mi? Você vai até a pessoa, vai lá e fotografa, não? Você traz a pessoa no estúdio, vai no hospital, como que é isso? Então, a gente tem um estúdio aqui em Santos, no Canal 3, né, onde a gente faz os ensaios tanto de família, quanto os ensaios corporativos, também os retratos, né? A gente vai até o cliente também, né? E a gente também tem espaços parceiros aqui em Santos. Então, por exemplo, eu quero fazer um retrato, mas eu não quero fazer nem no estúdio, nem no meu consultório, porque às vezes a pessoa nem tem um consultório. Boa. A gente tem espaços de locações aqui em Santos, onde a gente consegue também atender o cliente, né? Para fazer um ensaio mais lifestyle, mais na vibe do cliente, para ficar uma coisa bem bacanuda também. Um negócio mais descontraído, descontraído, ou até mesmo mais formal, às vezes, né? Se alguém quiser. Sim. Porque fazer. A gente tem tanto em Santos quanto em São Paulo também. A gente tem esse diferencial, que a gente tem espaços muito lindos em São Paulo que a gente loca para poder fazer esses ensaios. Show, muito bom. E Lu, você falou um negócio que ficou na minha cabeça lá do Neymar, que você não queria cobrar, não sei o quê. Como que funciona a cobrança do seu trabalho? Porque a gente paga para as operadoras e tal, e teoricamente eles deveriam prestar esse tipo de serviço. Né? Mas como que funciona a cobrança do seu trabalho? Então, são duas frentes, né? A da consultoria, que eu já expliquei um pouquinho, é aquele cliente que a Mundo 2 trabalha mensalmente e para esse trabalho a gente faz uma análise personalizada e existe um honorário. Mas, poxa, Lu, para mim não faz sentido, minha operação é pequena, mas eu estou insatisfeito com a internet do meu escritório, queria mudar, ou quero transferir as linhas móveis que estão no meu nome para o nome da empresa. Isso daí, a Mundo 2 ela não vai cobrar você para fazer. A gente faz a análise, faz a proposta e quem me paga é a operadora. Pô, legal. E não é cobrado mais caro de você por contratar comigo. O preço é o preço padrão da operadora, é o preço de book. Ou seja, o serviço dela já está incluso e a gente está pagando e não está tendo serviço. Ou seja, pessoal, contrata. É isso. Exato. Em resumo, é isso. Contrata, porque exatamente. Quem me paga é a operadora. Pelo trabalho pela contratação que você faz com as operadoras, nós somos comissionados. Então, ou seja, a gente Palácio não precisa perder tempo falando com a Judite. Não precisa. Com a Lu. É isso. Pessoal, gostaria de saber o que vocês acharam desse nosso projeto. Muito legal, bacana. Acharam legal? Acho que isso aí vai ajudar a nossa equipe também a poder explorar um pouco mais e mostrar um pouco mais para os outros que a gente faz. Ter um pouquinho mais de detalhamento do que a gente pode realmente ajudar outras empresas. Então, acho que vai ser um projeto legal. Parabéns à ideia de vocês também. É uma baita oportunidade, né, Léo? Porque a gente se reúne toda semana, né? Para quem não conhece muito do BNI, a gente se reúne semanalmente. Mas é muito dinâmica, é muito rápido. Então, falta um pouco mais desse tempo de bate-papo para a gente entender o detalhe. Eu sabia o que o Vitor fazia, o que o Léo, a Mi, mas eu não sabia, por exemplo, que a Mi tinha espaços conveniados, ou que eu não precisava ser uma multimilionária para investir com o Vitor, ou que eu podia indicar o Léo para os clientes pequenos. Então, é uma baita oportunidade para a gente mostrar mais o nosso trabalho, não só dentro do nosso grupo, como fora também, né? E convidar quem está assistindo a assistir os próximos, né? Lógico, exatamente. Ou nos visitar numa quarta-feira de manhã. Exatamente. Toda quarta-feira de manhã, às 7 horas da manhã. Entrem no nosso Instagram ali do BNI Indicium, né, para acompanhar quem são os próximos palestrantes, que eles estarão aqui. Agora eu vou fazer uma de, como é que é? De influencer, das pessoas que estão acostumadas. Toca no sininho, segue a gente, começa a seguir nossos vídeos, curte nosso vídeo, compartilha, mas vai ser uma ótima oportunidade para o pessoal ter uma visibilidade melhor, porque como a Lu falou, ali, às vezes, na correria, a gente não consegue falar com todo mundo. Somos em muitos empresários ali. Então, o tempo fica corrido. E aqui, mal bem, a gente tem um bate-papo mais descontraído. A gente conhece um pouco melhor sobre o nosso colega. E fica mais fácil de ajudar a referenciar o trabalho dele. Exatamente. O Grupo Indicium, um dos maiores aqui da Baixada. Não, o maior da Baixada, né? Um dos maiores do Brasil. Do Brasil. Estamos com mais de 100 membros. E, uma coisa que é muito bacana que eles falam, né? São 100 vendedores para a nossa empresa, né? Pessoal, vocês podem estar pensando assim, caramba, mas que no meu tipo de serviço, é um tipo de serviço internacional, às vezes é mais difícil. Até eu estou conseguindo fechar negócio. Ah, tá vendo? E não é
com qualquer E pessoa. não é com qualquer pessoa, mas isso é uma surpresa para a semana que vem. Surpresas para a semana que vem. Não, Pra outra semana. Mas você sabe que uma vez a gente estava fazendo não lembro o que foi um meeting online. Sim. Eu conheci uma pessoa do Rio de Janeiro que trabalhava com direito internacional. Eu falei, cara, tem uma pessoa ideal Que para você legal. conversar. Liguei pro Léo, fala com ela, porque ela é direito internacional, não sei o que, no Rio de Janeiro. Porque a gente tem muita coisa no Rio de Janeiro que precisa de suporte. E né? temos de tudo lá no grupo. Temos Exato. topógrafo no grupo. Topógrafo, Nós verdade. temos papelaria no grupo. Floricultura. A gente tem de tudo. tudo lá. De tudo, você tem razão. Isso aí. Então agradeço mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês continuem nos seguindo e boa sorte. Até a próxima. Até a Tchau, próxima, pessoal. pessoal. Falou, valeu. Obrigada. Tchau, tchau.